Minha primeira gravidez foi com 23 anos, Angelina. E foi assim, foi bem diferente assim do que eu esperava, porque eu fui a primeira mãe da turma, né? Eu estava na faculdade ainda, eu tive os 2 filhos durante a faculdade. E aí foi assim, era o mimo da turma, assim, ninguém tinha filho, então o lado bom é que todo mundo queria ajudar, todo mundo queria visitar e tal. Então assim, eu curti bastante, mas foi muito corrido também, porque eu fiz OAB junto, você acompanhou, né? A Vanessa foi minha parceira, assim, eu grávida lá e a gente, não, o neném vai minha segunda gravidez foi no último período de faculdade, aliás, no penúltimo. Então assim, eu tive que me desdobrar para não trancar a faculdade, e aí a Angelina bebê ainda, então eram 2 bebês. Eu era casada e as 2 gravidezes não foram programadas, então assim, a primeira foi num susto, assim, eu tinha terminado minha relação, aí a gente foi reatar e eu engravidei. E aí foi difícil demais, assim, psicologicamente foi bem difícil. Aí depois da minha segunda gravidez, eu tinha feito plástica, tinha colocado silicone, lipo, e falei assim, agora eu vou viver, né? Porque eu tinha vivido a boa parte da minha juventude cuidando de criança e tudo. Aí comecei a tomar os remédios pós-operatório e engravidei de novo. Aí começou tudo de novo, e aí eu fiquei casada há 10 anos, eu me separei tem 4 anos, né? E desde então, a separação ressignificou a maternidade. Porque os filhos, eu falo, gente, filho é da mãe mesmo, não tem jeito, por mais que o pai seja participativo, ajude e tudo, mas não tem jeito, a criança demanda da gente muito, né? Então assim, o que eu vejo hoje, assim, a maior dificuldade, assim, o maior desafio é o educar. Porque quando você tem filho, você tem que ponderar o que você fala, o que você come, o tempo todo você está sendo observado e está sendo referência. Então assim, o maior desafio da educação não é o que você fala, é muito fácil você falar, não faz isso que é errado, não faz aquilo. O maior desafio é você dar o exemplo. E como eu fui mãe nova e depois me separei, eu fui 10 anos casada dos 19 aos 29. Então, quando eu fiz 29 anos, que eu me separei, eu fui viver uma juventude que eu não tinha tido ainda, que era de viajar, de namorar, de conhecer pessoas, enfim, fui curtir, né, tudo que eu não tinha curtido. Então, eu tive esse desafio muito grande entre dar os exemplos certos, dividir o meu tempo, assim, não abrir mão do meu trabalho, de cuidar da minha estética, da minha atividade física e ao mesmo tempo ser uma mãe dedicada. Então assim, a gente se cobra muito, porque assim, dá uma culpa às vezes, eu quero fazer uma viagem. Eu tenho condição de eu vou fazer uma viagem de solteiro, de jovens e tudo, aí não cabia uma criança. Então assim, é aquele negócio de você balancear sem se sentir culpa. Mas uma coisa que eu sempre priorizei foi ter o meu espaço. O que eu aprendi com a maternidade é que você tem que estar pensando sempre em outras pessoas, mas você também não pode deixar de pensar em você. Então eu acho que esse é o maior desafio, que eu vejo assim que muitas mães são muito dedicadas e esquecem delas mesmas. Então assim, essa fase minha de solteira, da separação, foi uma fase que eu aprendi assim a me respeitar como mulher, em virar e falar assim, hoje eu vou fazer minhas coisas e vocês não vão participar. Eu não tenho direito de ficar no outro dia deitada de ressaca, entendeu? Eu vou ter que levantar e tá na hora deles almoçar, tem que fazer o almoço, tem que arrumar as coisas dele, tem que ensinar para casa. Então assim, na verdade você tem que virar uma super mulher mesmo. Se você quiser continuar existindo como mulher, você tem que se desdobrar para fazer as coisas, entendeu? Então você acha que o mais importante da maternidade, apesar de você ser mãe, se dedicar aos seus filhos, você também não pode esquecer da mulher, da profissional que é? Isso, eu acho fundamental. E eu acho que isso te torna uma mãe melhor. Porque quando eu acho que você dedica exclusivamente, você começa a culpar a criança pelas suas frustrações. Eu não sou uma profissional boa porque eu sou mãe. Eu não sou uma esposa boa porque eu sou mãe. Eu não sou uma namorada boa porque eu sou mãe. Eu não estou bem com o meu corpo porque eu sou mãe. E na verdade não é isso. Quando você está bem com você vai ser uma mãe muito melhor. Entendeu? Sua autoestima, eu acho que comanda tudo. A maternidade fez parte, eu acho que eu quebrei muitos tabus, assim, até comigo mesma, porque a minha criação foi bem conservadora,
Então, assim, eu não tive muito parâmetro. E as minhas amigas, ninguém tinha filho, até hoje, agora que o pessoal tá começando a casar e ter filho. Eu já casei, já tive filho, já tô casando de novo quase. Então, assim, eu não tinha muita referência, foi meio que na marra mesmo. Na faculdade, por exemplo, a questão da amamentação. Eu não tive como conciliar tudo. Se você falar assim, você foi uma mãe padrão, por exemplo, não fui, assim, eu tive várias coisas que eu gostaria de ter feito melhor e não pude fazer. Meus meninos entraram na escola por 4 meses no berçário. Ou era isso ou eu parava de estudar. Então, assim, eu tive que ir balanceando isso. Mas é o que eu te falei, eu não me anulei em nenhum momento. Isso me custou algumas renúncias. E que eu acho que é totalmente cabível, porque se você ficar esperando um momento assim, eu vou me dedicar exclusivamente e tal. É o que acontece hoje, que as mães estão sendo mães muito mais velhas, porque se você for esperar o momento certo, acho que não acontece, entendeu? Quando a gente tem filho, a gente tem outro sentido na vida, assim. A gente acha que amor entre homem e mulher é amor, não é. Tipo assim, com relação ao amor de filhos, entendeu? É uma coisa completamente diferente. Eu posso estar no momento mais desesperador da minha vida, que eu sempre vou ter um motivo assim, eu não posso entregar os pontos, porque existem 2 pessoas ali que dependem de mim e que não importa o que esteja acontecendo no meu mundo, mas são 2 pessoas que eu tenho que viver por elas, entendeu? Maternidade é isso. Eu não sou uma mãe muito romântica, assim, eu vou falar, eu detestei a gravidez. Eu me olhava no espelho todo dia, eu estava engordando, eu ficava assim, o que está acontecendo comigo? Minha primeira gravidez eu engordei, não foi nem 6 quilos. Porque eu emagreci nos 3, 4 primeiros meses e no finalzinho eu engordei pouquinho. Na minha segunda gravidez, que a Vanessa participou disso comigo, a gente passou quase 3 meses estudando para a OAB e ficava na faculdade de 6 horas da manhã até 11 da noite, todo dia. E era perto do Shopping Del Rey. A gente foi lá todos os dias comer espoleto. Todos os dias. A gente chegava lá, o rapaz que fazia o prato, ele já sabia os ingredientes que a gente comia o mesmo, todo dia. Ele ia lá e fazia os ingredientes o mesmo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna, tenho 32 anos, tenho 2 filhos, a Angelina de 10 anos e o Enzo de 8 anos. Vou deixar um recado para as mamães aqui, futuras mamães. Vocês estão, quem não é mãe ainda, quero que vocês saibam que vocês estão prestes a receber o presente mais indescritível da vida de vocês. E o meu recado é que leve tudo com leveza, não se cobre, entendeu? Faça o seu melhor. E a melhor criação, a melhor gestação, a melhor amamentação é o seu melhor. Então não considere parâmetros da sociedade, do que as pessoas te cobrarem, da sogra, da mãe, entendeu? Faça do seu jeito, porque é uma coisa inerente. A mãe é perfeita. A mãe sempre dá o melhor dela. É isso.